Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Muito obrigado por apertar o play para mais essa videoaula. Hoje para a gente falar de estatística básica. Bora estudar, galera! Bom pessoal, tá aqui um gráfico que acho que dificilmente a gente vai esquecer, né? O gráfico que traz aí o número de óbitos de Covid-19 por data de notificação, beleza? É um gráfico que está aí, né, todos os dias apresentado nos telejornais, nos jornais. E a principal intenção, quando um telejornal, quando algum documento traz uma representação gráfica como essa, é fazer com que o leitor interprete ali rapidamente as informações, né? Absorva rapidamente as informações. Você olha um gráfico como esse e percebe ali que nos meses de outubro e novembro, né, nós tivemos ali uma relativa diminuição no número de óbitos, enquanto que agora, em março e abril, esse número tem aumentado significativamente. Então, é isso. A intenção é fazer com que você bata o olho e rapidamente absorva as informações que a reportagem está querendo trazer, o documento está querendo apresentar. Você olha um gráfico como esse aqui, por exemplo, né, que já são os casos acumulados de Covid-19, e percebe que a gente saiu ali próximo de zero em fevereiro de 2020 e já está agora por volta de 4 de abril de 2021, batendo na casa dos 14 milhões de pessoas contaminadas, né? Então é isso. É um gráfico que nos ajuda a interpretar a situação caótica da Covid-19 aí rapidamente. Bom, a informação, né, é absorvida rapidamente, mas é importante destacar que para se chegar nessa representação gráfica, há todo um trabalho de pesquisa que já não é tão rápido assim. Pelo menos não deveria, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora que vai fazer uma pesquisa, tem que haver, no mínimo, né, um planejamento. E aí é desse planejamento que a gente parte aí para uma coleta de dados. Feita essa coleta aí dos dados, a gente vai lá, conta, faz a contagem, para daí sim vir fazer essa exposição, seja através de uma tabela, seja através desse gráfico que a gente acabou de ver, porque é dessa exposição, né, que a gente vai tirar as nossas conclusões. É interpretando esses dados aí, seja o instituto de pesquisa que fez a pesquisa, né, que coletou os dados, fez a contagem, seja uma interpretação deles, seja uma interpretação nossa, quando percebe essa representação num telejornal, seja uma instituição governamental que olha lá aquele gráfico e fala, está na hora de decretar um lockdown, por exemplo, está na hora de fechar escolas, por exemplo. Então, tá vendo só? A gente vê aquele gráfico ali, mas tem que lembrar que aquilo com certeza surgiu de todo um trabalho. Se não for obra de fake news, né, como é comum hoje em dia, do nada alguém resolve desenhar um gráfico e sair espalhando no WhatsApp. Não é assim. É um trabalho sério, um trabalho decente, passa por todas essas etapas que a gente está vendo aí. E quem auxilia o pessoal nesse trabalho é essa área do conhecimento humano que a gente chama de estatística. É sobre estatística que falaremos nessa nossa aula. Bom, a gente começa então definindo aí, né, o que é estatística. Ela é a ciência que coleta, organiza e analisa dados na intenção aí de responder às questões do cotidiano, questões sobre saúde, sobre economia, utilizando sempre um método científico, né, nada de achismo. A gente tem visto aí durante a pandemia do coronavírus, né, que o achismo de alguns tem levado aí a sociedade ao caos, beleza? A estatística está aí justamente para fazer uso de um método científico e trazer respostas mais corretas com relação a algum problema que a sociedade está enfrentando, como esse problema aí da pandemia. Bom, alguns conceitos aí importantes em estatística.
Primeiro é o conceito de população, que seria o conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa. Esse conjunto de elementos pode ser a população brasileira, pode ser a população mundial, mas o detalhe é que se você vai fazer uma pesquisa, de repente coletar as informações aí de todos os elementos da população, né? Toda a população brasileira, ou então toda a população mundial, isso aí vai demandar muito dinheiro, vai demandar muito tempo e acaba se tornando inviável. Por isso, geralmente, a gente usa uma amostra. A gente usa aí um subconjunto da população, mas com elementos aí que fornecem as informações que a gente está querendo investigar. Beleza? Essa amostra ela pode ser aleatória simples. O que seria uma amostra aleatória simples, né? É aquela em que cada elemento da população tem a mesma probabilidade de participar. Beleza? Ou também pode ser aí uma amostra que a gente chama de proporcional estratificada. Você vai lá, divide a população aí em estratos. De repente você pode falar que vai ser dividido em, sei lá, classe média e classe baixa. E o que eu vou fazer para recolher a amostra? Vou pegar a metade aí da classe média, vou pegar a metade da classe baixa e vou constituir minha amostra desse quantitativo. Beleza? Então é assim que nós fazemos pesquisa, né? Geralmente recolhendo uma amostra, a não ser que a população seja uma população pequena, né? A não ser que o conjunto de elementos ali não seja muito grande. Você pode também pensar numa pesquisa ali que a população é o conjunto de elementos de pessoas de uma cidade, só aquela cidade, né? Então, de repente, dá para fazer sim a pesquisa com toda a população. Mas geralmente vai ser uma amostra que vai ser utilizada, viu, galera? Terceiro conceito importante aí é o de variável, né? Variável que é o objeto de estudo, é o item investigado. Ela pode ser quantitativa, a gente tem variáveis quantitativas, e pode ser qualitativa. A gente tem aí as variáveis qualitativas. Quantitativas são aquelas que apresentam números como resposta, seja a quantidade de filhos aí, né, que é o objeto de estudo de uma pesquisa, a altura, né, a altura da população, a altura dos alunos de uma escola, renda, né? É tudo número aí que vai ser apresentado como resposta. A variável qualitativa ela apresenta como resposta uma característica, uma preferência do entrevistado. Você pode estar pesquisando aí a cor, né? A cor da população, ou então o nome do candidato em que o entrevistado vai votar nas próximas eleições. Beleza? Então tá aí. Vamos tentar exemplificar aqui então esses três conceitos que a gente acabou de apresentar, né? População, amostra, variável. Vamos imaginar que esse grupo de pessoas aí que a gente está vendo nessa imagem é a população. E para a pesquisa aí não ficar tão cara, né, não ficar tão demorada, a gente vai lá recolher uma amostra. No caso aqui, vamos optar por uma amostra aleatória. A gente chama de aleatória simples, né? Vamos supor então que a população que a gente está vendo aí, esse grupo de pessoas, são 154 estudantes do ensino médio. E aí a gente vai recolher aí uma amostra aleatória simples de 32 estudantes. Como a gente está aí nesse período de ensino remoto, uma preocupação pode ser o número de horas, né? As horas de estudo diário aí dos estudantes. Seria uma variável quantitativa, né? Seria um número. Ou então, a gente também pode estar aí preocupado se essa galera está ainda focada, né, em fazer uma faculdade, e pode aí pesquisar essa variável qualitativa que é a faculdade que o estudante pretende cursar, né? Tá aí, população de 154 estudantes, a gente vai lá e recolhe uma amostra de 32, seja para pesquisar, para investigar aí as horas de estudo, uma variável quantitativa, ou a faculdade que esse estudante do ensino médio pretende cursar aí, uma variável qualitativa. Bom, planejada então, né, o que eu pretendo fazer, né, qual é a variável que eu pretendo investigar, qual é a população, qual o tamanho da amostra. Então a gente parte aí para a coleta de dados. Você vai lá simplesmente fazer as anotações, né, de tudo quanto é resposta que você ouvir desses 32 estudantes. Isso aí é o que a gente chama dos dados brutos, né, anotados
em uma planilha, anotados em um documento aí que você está usando para sua pesquisa. Se a gente pega esses dados brutos e organiza aí numa lista ordenada, né? A gente chama isso de rol, certo? Rol é a lista ordenada aí dos dados que foram coletados na sua pesquisa. Se a gente olha, por exemplo, para a faculdade, a variável faculdade que o aluno pretende cursar, anota lá esses dados brutos e também pode organizar aí numa ordem alfabética, criando aí esse rol, essa lista ordenada. O rol ele facilita, né, a contagem aí dos dados, mas é nas tabelas de frequência que a gente vai conseguir aí organizar e resumir bem esses dados. Tá aí outro conceito importante dentro da estatística, né? As tabelas de frequência absoluta e as tabelas de frequência relativa. Frequência absoluta aí seria o número de vezes que cada valor da variável aparece aí nos dados obtidos. E a frequência relativa seria a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. Como assim, né? Vamos exemplificar isso aqui também. Vamos voltar aqui nesses dados brutos organizados aí nesse rol. Vamos, por enquanto, concentrar na variável quantitativa aí, nas horas de estudo diário. Como é que eu organizaria esse rol aí numa tabelinha, né? Como é que eu resumiria esse rol com 32 números numa tabela? Então, seria uma tabela assim. Uma coluna aí para o tempo, né, as horas de estudo diário, uma coluna para a frequência absoluta e uma coluna para a frequência relativa. A gente observa ali que durante a pesquisa apareceram esses valores aí, né? Para a variável quantitativa. Apareceu 1 hora, 2 horas de estudo, 3, o pessoal deu números inteiros. O 1, olhando no rol, 1 hora de estudo, apareceu 2 vezes, 2 horas 1. Então você vai registrando o número de vezes que cada valor ali da variável apareceu. Isso simplesmente é a frequência absoluta, é o valor absoluto, né? Já a frequência relativa, a gente vai ter que fazer uma razão entre o número de vezes que aquele valor apareceu. Por exemplo, ali 1 hora, né? Apareceu 2 vezes. Então, é uma razão entre o 2 e o total, né? O total de estudantes aí que é 32. Seria essas frações aqui. A frequência relativa seria 2 sobre 32, 1 sobre 32, 4 sobre 32. Uma razão entre a frequência absoluta, o valor que apareceu ali para cada tempo, dividido pelo total de valores aí da nossa coleta de dados. Eu posso fazer essa divisão, né, e chegar aí num número decimal, que pode ser convertido em porcentagem. Então tá aí. Isso é uma tabela de frequências organizando o nosso rol, a nossa lista ordenada ali da nossa pesquisa. A nossa outra variável, né? A variável faculdade que o pessoal pretende cursar também pode gerar uma tabela de frequências. Você vai lá, coloca o curso, conta, né, quantas vezes apareceu o arquitetura e urbanismo, quantas vezes apareceu biomedicina e registra. Registra aí na frequência absoluta. Um total aí de 32 respostas. Frequência relativa, mais uma vez, é a razão. É a razão ali entre o 5 e o 32, entre o 3 e o 32. Fazendo a divisão, a gente acha um decimal que pode ser convertido em porcentagem. Está aí mais uma tabela de frequências para essa nossa simples pesquisa aí, dentro de uma população de 154 estudantes, onde foi recolhida uma amostra de 32 pessoas. Bom, vamos investigar mais uma variável aqui nessa amostra, né? Dentro dessa população de 154 estudantes do ensino médio. Vamos investigar aqui a variável tempo logado na plataforma de ensino GR8 no dia da avaliação bimestral de matemática. A gente puxa um relatório lá no GR8, de repente aparecem aí esses números. Olha para você ver, já está inclusive aí organizado num rol. Só que é fácil perceber que os valores agora são muito distintos. A gente não tem ali uma repetição de valores como estava acontecendo anteriormente nas duas pesquisas anteriores. 1 hora ali apareceu só uma vez, depois já é 1 hora e 30, 2 horas e 30, certo? Valores muito distintos aí vão gerar tabelas muito grandes, né? Se eu for escrever aí, 1 hora
apareceu uma vez, 1h30 apareceu uma vez. Vai ficar uma tabela aí com muitas linhas. Por conta disso, quando acontece esse tipo de situação, quando um rol apresenta valores muito distintos, a gente costuma organizar esses valores em classes, ou também pode ser chamado de intervalos. Está aqui mais um conceito importante aí dentro de estatística. Classes de valores, intervalos de valores, que nada mais são do que intervalos de números reais aí, usados para agrupar os valores de uma variável quantitativa quando estes são muito diversificados, beleza? Inclusive a gente tem até uma notação para ser usada aqui dentro desta linguagem aí de classes de intervalos, que é essa notação. A classe de A até B. No caso aqui a gente vai ver inclusive que o B não pertence ao intervalo, ele vai pertencer ao próximo intervalo. Aqui na linguagem de intervalo de números reais, né, a gente lembra que esse colchetes indica que o elemento A pertence a esse intervalo. Já o colchetes nessa posição indica que o intervalo ali é aberto, ou seja, aquele elemento não pertence ao intervalo. Amplitude seria a diferença aí entre os extremos, entre você pegar, né, o B e o A, que são números, galera, números. Vamos voltar aqui no nosso exemplo para entender, né? Entender primeiro essa história da amplitude. Se eu quiser a amplitude, por exemplo, dessa amostra que eu recolhi aí, de 32 respostas, né? 32 valores, então eu simplesmente vou lá e faço a diferença entre o maior e o menor valor. Nesse caso aqui, como o rol está trazendo 8 horas e 55 minutos como o maior valor e 1 hora como o menor valor, você vai fazer essa simples subtração. Beleza? Dá ali 7 horas e 55 minutos, mas a gente pode fazer um arredondamento aqui para 8 horas. É comum a gente arredondar quando a gente encontra esses valores que não são números inteiros, não são horas inteiras, né? Então a gente arredonda ali para a hora mais próxima. E daí, né? O que eu faço? A gente vai pegar essas 8 horas agora e vai dividir ela em classes de valores, em intervalos. Eu posso dividir aí em 8 classes, em 6 classes. Vamos dividir aqui em 4. A gente costuma até chamar de quartis, quando você pega essa amplitude aí, divide em 4 partes. Então eu vou ter os quartis. Dividiu aí então em 4 partes, deu 4 classes de amplitude 2 horas. O que a gente vai fazer então? Né? Usar aquela notação que eu acabei de dizer para vocês para organizar essas classes. Eu vou ter ali a primeira classe, de 1 até 3, na verdade até antes do 3, porque o 3 ele vai entrar na outra classe. Aquele símbolo ali indica que o 3 pertence a essa classe, mas o 5 não. O 5 entraria na outra classe. Classe de 5 até antes do 7, como a gente está vendo aqui no intervalo, né? O 5 pertence ao intervalo, mas o 7 não. E a última classe, né, já que são 4, seria ali de 7 até 9. Então, olha só o que a gente fez, hein? Pegou aí um rol de valores muito diversificados e organizou eles em classes de amplitude 2 horas. Amplitude, que repito, né, é a diferença aí entre o maior valor e o menor valor. Tranquilo, né? E aí, qual que seria o próximo passo então, né? Depois de ter esses dados na mão, depois de ter essas classes planejadas, próximo passo. Próximo passo, organizar esse rol numa tabela de frequências, né? De frequência absoluta e de frequência relativa. Então, a gente vai simplesmente observar que nessa classe, nesse intervalo aqui, de 1 até antes do 3, né? Não se esqueçam, de 1 hora até antes das 3 horas, porque 3 horas vai entrar no próximo. A gente olha ali no rol, eu tenho 1 hora, 1h30, 2h30, 3 já vai entrar na próxima. Então aqui a gente teria uma frequência absoluta igual a 3, beleza? Tem 3 valores ali naquele intervalo. Agora se você olhar para esse intervalo, né? 3 até antes do 5, então entraria o 3, 3h20, 3h30, 3h50, 4, 4h10. Olha aí, tem uma porrada de valores aqui agora, hein? Lembre-se, até antes do 5. Então, se a gente contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Essa é a frequência absoluta, o número de vezes que valores naquele intervalo, né, aqui no caso, apareceu. Tá vendo, galera? É isso aí, ó. São as etapas da nossa pesquisa sendo desenvolvida, né? A gente planejou, a gente coletou os dados, agora a gente está aqui fazendo a contagem, organizando esses dados para poder expor eles, né, numa tabela e depois partir para as interpretações. É isso. Então, preenchendo aqui, a frequência absoluta daria 3, 11, 10 e 8. Num total aí, de novo, né, sempre confiram as 32 respostas. Se eu fizer a divisão, né, 3 por 32, já que frequência relativa é isso, é essa razão entre o 3 e o 32, entre o 11 e o 32, aí a gente preenche a última coluna com esses dados. Pode ser aí dado na forma de fração, pode ser dado na forma decimal, ou o mais comum, que é a forma de porcentagem. Beleza, tá aí. Mais uma pesquisa de mais uma variável sendo organizada aí em tabelas de frequência. As tabelas que são, né, uma boa maneira de apresentar os dados, mas nós vimos no começo da aula que as representações gráficas apresentam aí ainda mais vantagens, né? Entre as vantagens aí do uso de gráfico está a rapidez da absorção de informações por parte do leitor e o forte apelo visual e estético, né? Quando você olha, por exemplo, uma tabela como aquela que a gente apresentou lá das horas de estudo diário, legal. Dá para fazer ali também uma interpretação rápida, né? Ali, por exemplo, a gente olha que tem mais alunos ali estudando 4 horas por dia. Tem apenas um aluno estudando 9 horas por dia, um aluno ali estudando 2 horas por dia. Dá sim para fazer alguma interpretação rápida aqui, mas o gráfico é ainda melhor, né? Se você olha, por exemplo, um gráfico como esse que a gente chama de gráfico de barras verticais, olha lá, essa coluna aqui, né? Essa barra vertical que a gente também pode chamar de coluna, já indica para a gente ali que 4 horas é aquele que apresentou maior frequência absoluta. É aquele valor, né? É aquele valor dentro do conjunto de valores ali que apresentou maior frequência absoluta. Já o 2 horas e o 9 horas aqui são os dois valores que apresentaram menor frequência absoluta. Esse gráfico também pode aparecer aí, né, como barras horizontais, também facilitando aí a nossa interpretação, a nossa absorção da informação, beleza? Gráfico de barra pode ser então na vertical e na horizontal. Outra representação gráfica muito utilizada é o gráfico de setores, também chamado aí de gráfico de pizza. Batendo o olho nele também, rapidamente a gente percebe ali, né, olhando a legenda ali 4 horas, que esse 4 horas é o valor que apresenta maior frequência absoluta. O detalhe do gráfico de pizza, gráfico de setor, é como que se faz, né, para descobrir quantos graus tem cada um daqueles setores, né? A gente pode fazer uma regrinha de 3 ali, sabendo que 32 é o 100%, né? 32 é o número total aí de valores. Então, você vai dizer que 32 está para 360 graus. 360 graus não é a volta completa aqui na nossa circunferência, no nosso círculo. Então, 32 está para 360, assim como essa fatia aqui, ela representa ali uma frequência absoluta de 7 valores, né? Ou então de 21,875%. Vou trabalhar com 7. Então, 32 está para 360, assim como o 7 está para x. Faz a multiplicação cruzada ali e você vai descobrir quantos graus tem aquele ângulo central ali referente àquele setor. Beleza? Não é difícil aí descobrir quantos graus tem cada um daqueles ângulos centrais de cada um daqueles setores ali, não. É isso. Agora, quando a gente trabalha com intervalos, é bom que se use o que a gente chama aí de histograma. Olha para você ver aí. Aquela pesquisa sobre o tempo logado na plataforma de ensino GR8, no dia da avaliação bimestral de matemática, né? Pode ser representada aí graficamente por esses retângulos adjacentes, tá vendo? É como se fosse um gráfico de barras, né? Mas aqui a gente faz questão de colocar os retângulos
coladinhos um no outro, retângulos contíguos, retângulos adjacentes. E aí cada um desses retângulos aqui, a base deles, né, representa o intervalo. No caso aqui o intervalo de 1 a 3, indicando ali a frequência absoluta 3, que está lá representado lá em cima. Próximo intervalo ali, certo? 3 até 5 não, né? 3 antes do 5, porque o 5 entra no próximo retângulo. É isso. Isso aí é o que a gente chama de histograma. Gráfico muito utilizado quando se fala em classes de valores, em intervalos de valores. Vamos até pegar mais um exemplo aqui, né? Suponha que você tem uma pesquisa aí sobre a altura de 80 alunos de uma escola de ensino médio. Então já dá para perceber que vai aparecer muito valor diversificado, né? Uma pessoa ali tem 1,60 m, a outra tem 1,61 m, a outra tem 1,63 m, a outra tem 1,67 m, 1,72 m. Muito valor diversificado. Por conta disso, vai lá e divide esses valores em classes, em intervalos. Aqui no caso a gente tem classes de amplitude. Olha lá, só fazer a diferença, 1,65 menos 1,60. Então, amplitude de 5 centímetros, né? Lembra disso, a amplitude é a diferença aqui entre esses extremos do nosso intervalo. Tá lá então, quantas vezes apareceu valores em cada um daqueles intervalos, transformados aí em decimal ou porcentagem. E aí a gente pode representar isso graficamente através do histograma. Olha aí, aqui no caso a gente usa essa quebra aqui, né? Já que não partiu do zero, é interessante até fazer essa brincadeira de usar essa quebra, chegando lá no 1,60. O que é bom, né? Mais uma vez, repito, você bate o olho aqui e já pode, por exemplo, interpretar que a classe que reúne a maior porcentagem de alunos corresponde aí ao intervalo que vai de 1,75 até 1,80. É bem óbvio, né? Tá aqui, ó. A classe de valores de 1,75 até 1,80, então a maioria, não vamos dizer a maioria, né, mas o intervalo com maior quantidade de alunos é esse daqui. Outra informação rápida que você recolhe aí: 75% dos alunos dessa escola têm altura menor que 1,80. Se você olha, né, lembrando que você vai olhar para cá, altura menor do que 1,80, soma rapidinho ali e percebe que dá um total aí de 75%. Afinal de contas, né, do outro lado ali tá fácil perceber que deu 25%. 12,5 mais 10 mais 2,5. Então é isso. Representação gráfica ela facilita muito a absorção de informação. Vamos pegar mais um aqui, né? O intervalo de 1,65 até 1,90. Então se eu olho daqui até aqui, concentra mais de 90% das alturas aí dos alunos da escola. Então você interpreta aí que você não tem alunos muito altos, poucos alunos ali com 1,90 até 1,95, poucos alunos ali com essa estatura aí de 1,60 até antes de 1,65. Tá aí, o histograma, mais uma representação gráfica interessante. O gráfico de linhas também, né, é uma representação gráfica muito utilizada. Ele é muito utilizado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo. Aqui, por exemplo, a gente tem aí, né, uma questão do Enem Digital de 2020. Realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil e as taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 até 2010, tá aí o intervalo de tempo, né, estão registradas no gráfico. Aí a gente percebe aí que a taxa era de 2,3 em 1980, já é de 4,4 aqui em 2010. Vem a pergunta aí, né? De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo à taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de qual porcentagem? Né? Taxa de variação ali a gente já viu, é só pegar o valor final, né? Vamos chamar de VF, menos esse valor inicial, vamos considerar então aqui o 2007 como valor inicial. Faz uma subtração entre esses dois valores. Vamos até registrar aqui, né? Pega o valor final menos o valor inicial e divide pelo valor inicial. É assim que a gente encontra uma taxa de variação aí de um ponto para outro.
Fazendo essa conta aí, você vai encontrar 4,4 menos 3,9, né? Muito simples, 0,5. 0,5 dividido pelo valor inicial, que é o 2007 ali, que é 3,9. Essa razão, essa divisão aí, vai dar ali algo próximo de 13%. Beleza? Então tá aí, ó, gráfico de linhas no Enem. Aliás, galera, representação gráfica no Enem, a gente costuma brincar, não cai não, despenca. Tem muita questão usando representação gráfica no Enem. Se a gente pegar só o Enem Digital de 2020, tem essa questão. Olha aqui uma outra também, trazendo aí o gráfico de barras. Também pode ser chamado de gráfico de colunas. Enem Digital 2020. Olha aí mais uma, trazendo também aí mais gráficos de barras. Enem Digital 2020, hein? Só estou falando de algumas questões do Enem Digital 2020. Mais uma, representação gráfica. Olha, representação gráfica também. Tudo questão aí do nosso Enem Digital. Sem falar o Enem Impresso, que também trouxe, né, as suas questões. Não cai não, despenca. Tá aí questão do Enem Impresso, mais uma do Enem Impresso. Beleza? Gráfico de setores aqui, junto com o gráfico de barras, 3D, né, que a gente costuma chamar. Por último aí temos o pictograma, onde são usadas imagens que guardam relação com o assunto exposto. Aqui a gente está falando do número de vendas de automóveis, então a gente constrói aí gráficos que trazem essas figurinhas. Cada automóvel ali vai representar 2.000 unidades, então você olha ali para aquela primeira linha, né, e percebe que a gente está falando que no mês de abril foram vendidos ali 2.000, mais 2.000, e como aqui eu tenho metade de um automóvel, então a gente vai interpretar como 1.000, né? Então no mês de abril eu tenho aí um total de 5.000 unidades vendidas. Se você olha para o mês de junho, por exemplo, olha só, essa pontinha aqui, né, vai indicar que é a metade da metade. Se ali era 1.000, então eu diria que aqui é 500. Esse aqui, né, que está faltando o finalzinho ali, é como se a gente tivesse a metade, que é 1.000, e mais a metade da metade ali, que é 500. Ou então, você pode imaginar que é 2.000 menos os 500, né? Então, seria ali 1.500 unidades. Junta com as outras, todos completos ali, né? Você descobre o total. Então, tá aí, pictograma, né? É um recurso gráfico aí que tem ainda maior apelo visual. Você olha, por exemplo, um gráfico como esse, já está falando de pizza, né? É o número de pizzas vendidas aí no último semestre. Olha ali, metade de uma pizza, então significa que é 100 unidades, porque a pizza completa representa 200. É isso? Muito simples, pictograma, também um recurso muito utilizado aí para apresentação de dados. Bom, galera, é isso, né? Falamos bastante aqui. Está na hora de parar um pouquinho e partir para a resolução de exercícios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.